Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Pode Fazer Mais, o podcast do Banco Pan, que é esse banco maravilhoso e sem contar também que a apresentadora é maravilhosa. E olha, a pergunta que não quer calar, já separou sua calcinha, sua cueca amarela? Já separou aí o Xandão, a taça, a roupa branca? Pra você estar passando aí o ano novo, porque 2024 tá aí, tá às portas e tem que ter, né, gente, aquela coisa, aquela vibe, porque virada de ano traz essa coisa, né, de você colocar a tua vida no lugar, fazer novos planos, planejamentos, traçar novas metas, e é justamente sobre isso que nós vamos conversar hoje com o nosso amigo Augusto. Seja muito bem-vindo, querido. Sabe que eu não vou te chamar de Augusto, né? Vou te chamar de Gutinho. Ah, já temos essa intimidade. Já. Então. Entendi. E se você falar que não, já sabe, né, que a gente conversou aqui temos essa intimidade. Então tá ótimo. Gente, hoje nós vamos conversar exatamente sobre isso, sobre traçar novos planos, novas metas para o novo ano, junto com Augusto Weber do canal Vida de Titã. E, gente, será que essa frase de fato é uma frase que muda vidas? Ano novo, vida nova? É verdade? Não é? Vamos conversar sobre isso. Augusto, antes de tudo, por que é importante pensar quais são minhas metas para o novo ano? Quando tu tem clareza de onde tu quer chegar, quais objetivos tu quer atingir, fica muito mais fácil traçar um plano de ação para atingir aquele objetivo na data que tu quer atingir, certo? Senão a gente é só um barquinho à deriva que fica reativo a demandas externas, né? De clientes, namorada, enfim, a pressão externa, né? Agora, quando a gente seta metas, quando a gente seta objetivos para nós, a gente consegue tomar a decisão de quais resultados a gente quer atingir e guiar a nossa execução ao longo do ano para atingir esses objetivos, né? Então, por isso que é importante. Então, com isso, você quer dizer que pra gente alcançar nosso objetivo tem que ser solteiro? Exatamente. Pegou nas entrelinhas exatamente o que eu tava falando. Então eu tô no caminho certo, Guto, Perfeito. é isso? É por isso, inclusive, que eu sou solteiro, porque senão não atinge meta nenhuma. Então, Mentira. é por isso que você é milionário. Me sigam, por favor. E eu também. Mulheres. É importante ser solteira, né, gente? Eu acho que faz... é muito mais fácil. Uma variável a menos, né? É menos um trabalho, né, cara? Exatamente. Ai, gente... Vem ser solteiro você também. Você que tá namorando, termina. Vem pro nosso bonde. E você já fez mentoria, né? De uma galera aí que você consegue ajudar o pessoal a ter um norte. E, no geral, quais são as metas que você sempre recomenda a galera a traçar para um novo ano? Eu recomendo, primeiro, a pessoa definir o que é algo próximo de uma vida ideal para ela. E com base no que para ela é uma vida ideal, ela identificar os elementos que compõem essa vida ideal e, através desses elementos, definir as metas dela. Ao longo do processo de mentoria que eu faço desde 2017, o que eu identifiquei com base em todos os meus alunos é que, na média, as pessoas escolhem 3 tipos de metas. Uma relacionada ao financeiro, então, ou quer aumentar o faturamento, ou patrimônio, ou quer ser promovido, ou quer comprar alguma coisa. Outra relacionada à saúde, e normalmente é o shape, né? Mais de 90% quando é saúde é o shape, não é nem tanto bem-estar ou estar saudável, né? A produção me quebrou me colocando com essa camisa, cara. Senão eu já ia mostrar meu bíceps aqui. Mas vamos lá. E terceiro, relacionamentos, né? Que a gente já identificou aqui que, na real, isso é uma bobagem, que o lance é ficar solteiro, né? Não, mentira. Eu gosto de ficar solteiro. Se alguém me quiser, tá aqui meu Instagram. Aqui embaixo. E em relacionamentos. E se a gente para pra pensar, esses são 3 excelentes pilares para a gente mirar, né? Estar saudável financeiramente, estar com a saúde em dia e com uma autoimagem da qual tu te orgulha, e também em relação aos teus relacionamentos, tanto amorosos quanto familiares e amigos. Então, Guto, quantos anos você tem? 32. Quantos anos tu tem? Chuta. Não vou responder essa pergunta, porque Chuta. não existe resposta certa para essa pergunta. Guto, confio no teu potencial, pô. 21. Pô, aí tu brincou. Caraca. É aquela coisa de, eu sou tão educado, eu sou tão boa praça que eu vou chutar bem baixo, assim, pra ela não se sentir constrangida. Mas eu tenho 18. Mentira. Desculpa, errei. Tem 23. Gente, vocês sabem que aqui no canal do Pode Fazer Mais a gente tem de tudo, né? Inclusive, um pod só pra falar de finança com vocês, falar sobre metas, futuro e etc, que é o caso do episódio de hoje. E uma das metas que você pode traçar para o ano que vem é o quê? Se inscrever no canal. Só que você não precisa esperar chegar o ano que vem, você pode fazer isso agora, tá bom? Então, por favor, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal e esteja aqui, porque toda semana tem episódio novo com uma pessoa incrível, conversando sobre um assunto incrível, uma pessoa super inteligente. Então vem com a gente, tá? Eu imagino que você deva ouvir de tudo, né, Guto? Tanto metas boas como metas ruins. Quais foram as piores metas que você já ouviu dos seus alunos? Uma meta ruim é uma meta... Namorar. Exatamente.
Péssimo. Gente, É isso, gente. Tchau. É uma meta que ela é criada num momento de pico de motivação. Então, ó, normalmente, quando que as pessoas definem metas, né? O comum. Não é um processo que ela pega, senta e não, peraí, tá, deixa eu dar um jeito na minha vida, deixa eu me estruturar. Não é feito de forma estratégica. Ela tá vivendo a vida. Não, fica Como é tranquilo. que tá a tua vida? Tá tudo bem? Tá tranquila. Tá Vita light. de Titã. Sim. Ela tá vivendo a vida dela e daí alguma coisa acontece que gera um pico de motivação nela, seja alguma coisa negativa ou positiva. Então, por exemplo, ela vai viajar num feriado pra praia e daí ela coloca a roupa de ir pra beira do mar e ela se olha no espelho e não gosta do que ela vê, ela não gosta de como é que tá o corpo dela. E daí ela vai pra praia e vê outras pessoas que estão com um corpo aos olhos dela muito mais bonito do que o dela. E daí ela se sente insegura, ela se sente mal com o corpo dela e isso gera um pico de motivação para gerar a mudança, porque a dor naquele momento está latente, certo? Porque foi evidenciado para ela algo que ela não gostou. E daí, como a motivação está no pico, normalmente ela gera um compromisso que equivale a esse pico de motivação. Não, então agora quando eu voltar do feriado, segunda-feira, eu vou para academia, eu vou todo dia, agora eu vou fazer a dieta do jeito certo, dessa vez vai. É a 7ª vez que ela fala isso para ela, né? Mas dessa vez vai ir. E daí ela vai na academia no primeiro, segundo dia, terceiro dia. Só que o que acontece? A nossa motivação ela é volátil, certo? Então esse pico de motivação ele vai baixando. Caraca, tu tá me descrevendo de uma maneira... Não, é todo ser humano. Não, mas não em relação à academia, porque eu sou musa fitness, né? Mas, não, depois a gente conversa. Dá até vontade de chorar. Muitas emoções nesse podcast. Muitas. Cara, porque eu sou assim. Mas eu não sou assim em relação a metas. Eu sou assim em relação a pessoas. Eu fico assim, caraca, que pessoa, gente boa, meu Deus. Quero na minha vida essa amizade. Aí a pessoa, no primeiro vacilo, eu já... Ih, quero mais não. Paro de responder e nunca mais eu volto. Tu também é assim? Não, eu sou perfeito. Eu jamais cometo erros. É sempre tudo muito pensado, controlado. Eu imagino que deve ser por isso que você não namora, sabia? Tá Esse entendendo? ego lá. Mentira, tô brincando. Mas, gente, então é isso. Essa é uma meta ruim. Você querer mudar mediante a uma motivação por conta de pessoas. Não, por conta de um pico de motivação que tu teve, certo? Porque como a motivação é volátil e ela, depois do pico ela vai baixando, como o teu nível de comprometimento está no mesmo lugar e tu não sustentou aquela nova rotina, aquele novo hábito por tempo suficiente até aquilo se tornar um hábito, até a tua disciplina acompanhar, fica esse gap do comprometimento que tu fez. Porque, ó, pra gente conseguir manter um comprometimento, dá pra gente olhar assim, é a soma da disciplina com a motivação no momento, certo? Por isso que aquilo que quando a gente não está afim de ir na academia, por exemplo, só que a gente já tem o hábito de ir na academia, a nossa disciplina está bem grande, então fica mais fácil vencer a resistência de ir lá e fazer o treino. Sim. Agora, quando a gente não tem esse hábito, a gente precisa de bastante motivação para a gente se convencer a ir, certo? Agora, se o comprometimento é muito alto, baixa a motivação com o passar dos dias, a gente não consegue vencer esse gap, a gente não vai um dia, não vai outro, aí quando vê a gente não está cumprindo com aquilo que a gente se comprometeu, olhar para isso, admitir isso dói, e daí a gente acaba ignorando, vai jogando para debaixo do tapete, não vai indo, não vai olhando para isso, e quando vê voltou para a mesma rotina que estava antes. Então, uma meta ruim é uma meta que tu assume num momento de pico de motivação. Agora, você disse que é perfeito, mas é uma mentira. Você já passou por esse tipo de situação de você colocar uma meta, você não conseguir cumprir e se frustrar, enfim? Muito. Eu sei o que eu faço hoje porque eu já falhei muito ao longo da minha jornada. A academia é uma. Várias vezes eu já botei essa de... Não, vou ir agora do início ao fim e até eu aprender a adaptar de um jeito que funcionasse. Nossa, muitas vezes. Eu acho que as metas, elas estão aí, né, pra gente criar mesmo. É muito legal É muito legal nós sermos pessoas ambiciosas, né? Tem muita gente que acha que a ambição é um sentimento ruim, eu não acho. Eu acho que a ambição é algo que tem que fazer parte da vida do ser humano, né? Porque sem ambição você não deseja, né? Não almeja coisas além do que você vive. Mas, por exemplo, eu comecei a praticar futevôlei. Que eu digo, fui em uma aula. E eu não consegui manter. Não consegui porque era muito cedo e eu tinha que optar. Ou eu ia pro futevôlei, ou eu ia pra academia. E o futevôlei era muito longe da minha casa. E, cara, aquilo me consumiu de um jeito, porque eu gostei tanto da aula. Eu fui minha aula experimental, caraca, dei um banho, assim, em geral, porque eu sou muito boa naquilo que eu faço, né? E aí, a professora veio falar comigo, ela, caraca, tu é muito boa, que não sei o quê, se tu focada até pra tu competir, nananana. Falei, ai, calma, não é assim que funciona, a gente tem que conversar. E aí eu fiquei muito empolgada.
Só que eu não consegui manter. Eu fiquei, caramba, poxa, é uma pena. Só que assim, eu fiquei pensando, cara, mas a minha realidade é diferente da realidade das pessoas que vão todo dia, que conseguem ir todo dia. Quem consegue ir todo dia às 6 da manhã é porque consegue sair daqui, ir em casa, tomar um banho e trabalhar. Ou porque mora aqui mais perto e tudo mais. E na minha realidade não se encaixa agora. O que eu vou fazer? Me planejar para mais pra frente, eu tendo uma grade de horários mais flexíveis ou ir. Mas eu vejo que tem gente que fica assim, mal, sabe? Que fica deprimido quando não consegue atingir uma meta. Que não é o meu caso, porque eu sou perfeita. A gente tem a humildade em característica em comum. Você acha? Eu acho que Eu acho igualzinho. que, caramba, vamos fazer uma mentoria? Em conjunto? Sim, mas aí eu quero 80%, aí fica 20% pra você. Não é meio injusto isso? Não. Você disse que não é a favor, né, dessas metas que vêm com esse pico de motivação. Porém, a gente sabe que o Réveillon, ele traz essa energia pra gente de ano novo, vida nova, piriri parará. Como que você explica isso? Desculpa, como que eu explico o que exatamente? É, esse pico de motivação. Você acha que é uma motivação boa? Essa coisa do fim de ano, vida nova, tudo novo, ano novo. Você acha que é uma motivação ruim? Porque as pessoas ficam nessa de ano novo. Ah, meu Deus, vou fazer tudo. Tá. Ou é uma motivação boa? Você enxerga isso como o quê? Eu acho que a motivação é boa, né? O ímpeto de mudar, de fazer diferente, de se melhorar, de aprender com o que deu errado no ano e consertar isso para o próximo ano e atingir novos patamares, certo? Isso é bom, isso é sensacional. A maneira como é feito normalmente que tem uma probabilidade de funcionar muito baixa, pelo que a gente estava falando antes desse pico de motivação, certo? Então a minha sugestão é mantenha essa motivação, pega essa vontade de mudar, só que cria um passo a passo estratégico de quais metas serão atingidas, como que vai ser o desenvolvimento da execução, né, do processo de atingir essas metas ao longo do ano, e faça isso de modo que, ao invés do objetivo principal ser atingir o mais rápido possível a meta, ou ser um processo sem falhas, como, não, agora eu vou na academia todo dia sem falhar, pensa em como que tu vai montar um processo que tem a maior probabilidade de tu te manter nesse processo até tu chegar no resultado final, certo? Então, se tu é uma pessoa que não está fazendo atividade física nenhuma e uma das tuas metas agora é, por exemplo, colocar o shape, coloca então que o teu processo vai ser, bom, vou começar indo 2, 3 vezes na academia por semana, aí tenta já matar essas 2, 3 vezes no início da semana, para caso tu falhe um dia ou outro, tu ainda tem mais dias para conseguir cumprir com a tua palavra, e assim tu vai focando em te manter no processo e focando no processo ao invés de focar no resultado final. Porque Perfeito. quando tu foca nesse processo, o resultado é uma consequência. Bacana. Eu penso muito assim, eu não sei se isso faz sentido pra você, Guto, mas o que eu penso a respeito das minhas metas pessoais? Se fosse pros outros, eu daria um jeito. Por que pra mim eu não vou dar? Porque... Tá entendendo? Entendo. Porque provavelmente a tua preocupação com a tua imagem perante os outros é maior do que a tua preocupação com a tua imagem perante a ti mesmo. Me ofendeu. Sinto muito. Mentira, não sinto não. Não, é sério. Porque, por exemplo, às vezes eu fico pensando assim, caramba, se alguém me desse 10 mil reais por mês pra eu ir pra academia todo dia, eu iria. Mas por que eu penso que o dinheiro é mais importante do que a minha saúde? Do meu bem-estar, o meu condicionamento físico, entendeu? Que dinheiro nenhum paga. Então, vamos estar querendo botar o shape na pista, saúde em primeiro lugar e vambora. Eu penso muito isso, que tem gente que tem muito mais compromisso com os outros do que consigo mesmo. Consegue juntar dinheiro pra pagar alguém, mas não consegue juntar dinheiro pra fazer uma viagem, pra comprar algo que quer, sabe? Porque tá sempre sendo irresponsável com a própria grana, fazendo escolhas que não são inteligentes. Então tem isso, né? Você acredita nisso? Tô certo? Falei besteira? Não. Calma, acredito no quê? Não, você acredita no que eu falei? Você acha que eu tô certo ou não? Mas do que tu falou, Caraca, que eu acredito? Porque tu falou um monte de coisa numa linha só. Não, essa coisa das pessoas, infelizmente, terem mais compromisso com os outros do que consigo mesmas, entendeu? Ah, sim, com certeza. Isso é do ser humano, certo? Porque é muito Comigo mais não é assim, fácil... não. Oi? Comigo não é assim, não. Você me acha egocêntrica por eu pensar em mim, em primeiro lugar? Não, eu acho que todo mundo deve se colocar em primeiro lugar. Sempre. Porque mesmo que tu quer o melhor pros outros, tu só consegue dar o teu melhor pros outros se tu te coloca como prioridade. Pensa assim, ó, uma analogia que eu gosto de usar. Vamos supor que tu caiu numa ilha com 50 crianças e só tá tu na ilha de adulta e as 50 crianças. E tu é responsável por manter a sobrevivência delas e para isso tu tem que buscar água no topo da montanha que tem no meio da ilha. Ficou complexo, né? Não, ficou não. É porque eu tô me imaginando na situação.
Eu vou começar de Eu ia novo. sair correndo. Não pode falar. Ó, imagina que tu caiu numa ilha, que tu tem que buscar o único lugar onde tem água nessa ilha, no topo da montanha, certo? E tá tu e 50 crianças. Aí tu vai lá, enche os baldes de água e desce a montanha para trazer água para as crianças. Se tu bebe por último, porque tu quer priorizar as crianças, quer que elas sobrevivam, talvez falte água para ti. E daí tu não bebe o suficiente, tu não vai ter tanta força assim para no dia seguinte trazer a água que precisa para todo mundo. E daí tu vai beber menos ainda agora, se tu beber por último. E daí tu vai trazer cada vez menos água até que tu não tenha água para ti. E se Nem tu pras morrer, crianças. As crianças ficam lá. morre todo mundo, certo? Agora, se tu desce e tu bebe primeiro, tu garante que tu vai ter forças para sempre trazer o máximo de água para todo mundo, certo? Sim. Quando a gente se sacrifica pelo outro, a gente tira a nossa força em prol do outro, que talvez num primeiro momento isso agregue mais para o outro. Só que no longo prazo tu vai enfraquecendo. Ou não vamos nem usar enfraquecendo, tu não vai conectando no máximo da tua capacidade, do teu potencial, logo tu não vai atingir o máximo da tua força para poder dar para as pessoas que são importantes para ti, né? O Jordan Peterson, que para mim é um dos maiores psicólogos da atualidade, ele tem um dizer muito bom, que um dos maiores desserviços que tu pode fazer para a sociedade e para as pessoas que são importantes para ti é tu não atingir o máximo do teu potencial. E às vezes a gente pensa que a gente está sendo egoísta quando a gente se coloca como prioridade, né? Talvez seja, mas é só se colocando como prioridade que tu consegue atingir o teu melhor e então dar o teu melhor para as pessoas que são importantes para ti. Então tu te colocar como prioridade, eu não vejo isso como algo negativo. E você falou bastante sobre academia, né? E uma das coisas que mais me pegam é novembro, dezembro e janeiro, a academia estar lotada. Lotada. Aquele projeto carnaval, todo mundo indo. E o povo jura que é possível em 3 meses, assim, mudar completamente a história do corpo. Eu admiro, né, a motivação e tudo mais, é bacana. Mas parece que depois do carnaval não vai ninguém. Não vai mais ninguém. A academia fica vazia, gente, parece um deserto. E afinal, falando sobre isso, o que leva o ser humano a abandonar uma meta pela metade? Simplesmente, não quero mais. Olha, tem vários motivos. Um pode ser porque aquela meta não faz mais sentido para a pessoa. Só que eu acho que esse é o menos comum, o motivo que... Se a gente para pensar, o que mais faz sentido, né? Bom, a pessoa não quer mais aquela meta, então ela larga a mão daquela meta. Mas eu vejo, pela minha experiência, que o motivo principal é porque a pessoa não consegue mais se manter no processo de alcançar aquela meta. Ela começa a falhar em algumas coisas. Admitir para ela mesma que ela está falhando no processo, que ela não está cumprindo com a sua palavra, dói muito para ela. Então ela prefere deixar a meta de lado. É um processo quase que inconsciente, assim, de não, eu não quero mais, ou não é mais tão importante. Quando na verdade só que ela não quer admitir para ela mesma que ela está falhando no processo, daí ela vai deixando isso de lado, não vai olhando, e quando vê ela esqueceu e ela voltou pro mesmo processo que ela estava antes, mesma rotina. Caraca, real. Isso é verdade. Eu já pensei várias vezes assim, ai, nossa, queria ser mãe. Passo dormindo e quero saber de nada esse negócio de filho. Realmente, né? É porque também você analisa o conjunto da obra. E às vezes realmente só não faz sentido pra pessoa aquilo ali. Ela começou, viu como é que é o processo e não gostou. Uma coisa interessante em relação a largar o processo no meio. Por exemplo, a gente tá falando de ser solteiro ou estar num relacionamento. Qual que é o momento? Vamos supor que teve uma briga no relacionamento. Aquele não é o momento de decidir terminar ou não, no meio da briga, enquanto a briga não foi resolvida. Porque tu não sabe se tu quer encerrar o relacionamento porque o relacionamento não faz mais sentido e o futuro daquele relacionamento não é algo que tu quer mais, ou se tu tá simplesmente muito irritado, desgostoso com o fato da briga, naquele momento tu não quer estar com a pessoa, né? Isso. E daí tu quer terminar com ela porque naquele momento não tá legal. Então, o que faz mais sentido é primeiro resolver a briga, ficar em paz, para daí tomar a decisão, beleza, agora que isso está resolvido, que eu não tenho mais a influência do desgaste da briga, eu tomo a decisão se esse relacionamento é algo que eu quero manter ou não, certo? Trazendo isso agora para uma meta, certo? Vão ter momentos ao longo do processo que a resistência para se manter no processo vai ser maior. Seja porque aconteceu algum imprevisto na tua vida ou porque tu simplesmente não está gostando mais do processo, tá chato. Aquele não é o momento de desistir. Porque tu não sabe se tu não quer mais o resultado, se aquela meta realmente não faz mais sentido para ti, ou se tá num momento do processo que tá muito desgastante, que tá difícil de manter a disciplina, e daí tu quer largar tudo para não precisar aquele comprometimento. O ideal é passar por aquela
parede, digamos assim, romper aquela parede, voltar para um processo mais equilibrado em relação à resistência envolvida e daí tomar a decisão. Bom, agora que eu estou livre daquilo que aconteceu, que gerou uma resistência maior, deixa eu tomar a decisão se aquele resultado é algo ainda que eu quero ou não mais, e daí tu decide abandonar a meta ou não. A gente não... Nós somos seres emocionais, né? E não é sobre não ignorar as nossas emoções, né? É considerá-las e saber entender como elas estão nos influenciando, certo? E não deixar, então, com que elas decidam por nós, por a gente não estar enxergando como elas estão nos influenciando no momento. Então, essa é uma forma. É tu resolver o desconforto grande daquele momento, para quando ele passar, tu conseguir de cabeça mais sóbria de emoções, digamos assim, tu tomar uma decisão mais consciente em relação àquela meta. Perfeito. Uma pergunta, Guto. Em algum momento da sua vida, você já chegou a refletir sobre o que é a vida? No sentido de, por exemplo, às vezes eu fico pensando e parece que a vida é um jogo que não tem fim. Não tem fim. O fim é a morte. Porque você nasce, qual a tua função? Crescer saudável. Já é a tua obrigação, entre aspas, ali. Você tem que se alimentar, você tem que ir pra escola e tudo mais, se formar. Depois que você se forma, a tua obrigação é o quê? Arrumar um trabalho. E aí você vai, trabalha, nananana, aí você começa o quê? Almejar morar sozinho, ter sua independência. E aí você vai morar sozinho. E aí a tua obrigação é o quê? Cumprir com as despesas. Trabalhar, pagar conta e tudo mais. E ter aquela coisa também, aquela responsabilidade de querer também viajar, fazer uma coisa sozinho e tudo mais. Mas aí você sempre tá sonhando algo. Por quê? Você sonha, cumpre, traça uma meta, cumpre, mas nunca é o suficiente. A gente sempre tá buscando mais. Tu já teve essa sensação de que a vida é sempre essa constante evolução? São fases e fases e fases e fases que você parece que nunca vai acabar, a gente nunca vai estar satisfeito com nada? É isso mesmo. A vida é isso, então. Então é isso, gente. Obrigada. Acabou o episódio. Tchau, Obrigado, tchau. pessoal. Foi um prazer. Caramba! Ai, meu Deus, desculpa. Mas antes de eu falar um pouco mais disso, deixa eu te fazer uma pergunta. Tu usou a palavra obrigação. Uhum. Por que é uma obrigação? Eu acho que é uma obrigação, entre aspas, porque é o único papel da criança. O único papel da criança é o quê? Crescer. Ponto. É o único papel. E é a única preocupação dos pais também com a criança crescer saudável. Não tem tanto aquela preocupação, óbvio que tem aquela atenção nos estudos e tal, mas a principal preocupação dos pais é ter uma criança crescendo saudável dentro de casa. Você não concorda com isso? Claro que a criança crescer saudável, sim, né? Os pais fornecerem educação, segurança para a criança ter o environment, né, perfeito para ela poder se desenvolver o melhor adulto possível com a menor quantidade de traumas possíveis e maior instrução possível. Mas vamos sair da criança, vamos olhar para o adulto, que tu também utilizou a palavra obrigação, né? Quais são as obrigações do adulto e por que é uma obrigação? Poxa, eu vejo que a obrigação de um adulto é ter a independência financeira. Por quê? Porque a vida é assim, gente. A gente nasce, cresce, se reproduz e morre. É a coisa da cadeia ali da vida. E é o que eu vejo. É porque, assim, eu sempre fui... Como é que eu posso dizer? Não é emancipada o nome, mas eu sempre fui muito pra frente as pessoas da minha idade, né? Como eu disse pra você, eu tenho 23 anos, eu sou independente, eu moro sozinha, eu tenho minhas coisas, eu tenho minha vida. Então, eu não me enxergo fazendo algo diferente, eu não enxergo sendo diferente, entendeu? Óbvio que o Brasil é um país onde temos diferentes realidades pra todo mundo, só que eu acho que é o que todo ser humano, a maioria deles, imagina, né? A gente cresce e tal... Arruma um emprego, sai da casa dos pais e blá blá blá, nananã. É o que eu acho que todo mundo almeja, né? Esse ponto que eu tava querendo chegar. Tem um roteirozinho padrão que é esperado de uma pessoa, né? Fazer o colégio, aí faz faculdade, aí arruma um emprego, aí compra carro, etc. Certo? Mas o meu ponto é, isso não é uma obrigação. É uma opção. É uma escolha. Isso. Certo? Perfeito. Esse é um caminho para se seguir, mas existem outros. E por que eu questionei sobre a obrigação? Porque eu acredito que a maioria das pessoas só enxerga esse caminho. Teve um momento no início da minha faculdade que eu meio que me dei conta assim, pera, não existe só esse caminho, tem outros caminhos que eu posso seguir, certo? Tanto é que deu início ao canal, certo? Mas quando a gente enxerga como uma obrigação, a gente se sente forçado a fazer. Eu tenho um gancho sobre isso, posso falar? Senão vou esquecer. Assim que eu me formei na escola, eu me formei muito cedo, me formei com 16 anos, eu era a mais nova da turma.
O meu pai e a minha mãe são pessoas completamente diferentes. E o sonho do meu pai era ter na sala um quadro pendurado com a minha foto, com aquele chapeuzinho e um canudo, né, um diploma. Já o sonho da minha mãe, não. Minha mãe sempre enxergou em mim essa facilidade da comunicação. Ela sempre me viu além de uma faculdade. Só que por ter essa cobrança, entre aspas, do meu pai, eu me sentia forçada a fazer uma faculdade. Eu ficava, não, cara, eu preciso dar esse orgulho pro meu pai. Eu preciso que, sei lá, numa festa de família, ele fale, não, a minha filha é formada, não sei o quê, não sei o que lá. O sonho do meu pai era me ver trabalhando dentro de um banco. Era o sonho. E, olha, eu aqui não Pode Fazer Mais, o podcast do Banco Pan. Então, o sonho do meu pai era esse, e já o sonho da minha mãe era outro. E eu me identificava muito mais com o sonho da minha mãe. Só que eu ficava assim, cara, mas é o padrão, né? A gente sai da escola, faz faculdade, nanana. E eu tentei seguir esse padrão, e eu não consegui. E tá tudo certo, cada um segue um caminho diferente. E é aquilo que você falou, são possibilidades. A vida, ela é um leque de possibilidades, e dentre todas elas, você escolhe qual faz mais sentido pra você. É isso. Tu escolhe qual faz mais sentido pra ti. Mas quantas pessoas tu não enxerga que estão vivendo, seguindo um roteiro que foi impostas a elas? Que vivem a vida meio que cumprindo, batendo ponto na sua vida, não só no trabalho, mas cumprindo expectativas que foram impostas a elas. Sim. E daí fica muito difícil tu realmente setar metas e tu decidir pra onde tu quer tocar tua vida, se tu... Pela maior parte dela, tu foi simplesmente cumprindo papéis que foram colocados pra ti. E daí tu vai pra escola porque tu tem que ir pra escola. Tu vai pra faculdade porque tu tem que ir. Tu vai pro teu trabalho que tu não gosta porque tu tem que ir pro teu trabalho. Sim. Fica muito difícil tu criar o controle da tua vida e ter vontade de fazer as coisas, acordar de manhã com vontade de viver a vida, de fazer as coisas, se tu vive nesse mundo onde tu é obrigado a fazer tudo, onde é uma obrigação tu fazer o teu trabalho. Claro, todos nós temos responsabilidades, mas a gente vai no trabalho por quê? Ou apenas para pagar as contas no final do mês, ou porque tu gosta do teu trabalho e tu também tem contas para pagar, certo? Só o porquê que eu questionei sobre obrigação? Porque muitas coisas da nossa vida que a gente faz, a gente identifica, a gente entende que é uma obrigação quando na verdade não é, certo? Por exemplo, uma pessoa que está trabalhando num trabalho que ela não gosta. Foi uma escolha dela estar lá. Ninguém botou uma arma na cabeça dela e disse, olha, tu tem que aceitar esse emprego. Beleza, ela tem as responsabilidades dela, as contas que ela tem para pagar e talvez aquele foi o único que ela conseguiu. Mas mesmo assim, ninguém forçou ela a ir até lá e dizer que sim, assinar o contrato e ir todo dia, certo? Tem uma liberdade muito grande que a gente alcança quando a gente enxerga que o que a gente faz na nossa vida são escolhas nossas e não obrigações. Sim. Se não tem ninguém... Eu não gosto muito dessa analogia, mas já que eu já usei, de botando uma arma na tua cabeça, isso sim é uma obrigação, né? Te rendendo e te obrigando a fazer algo. Fora isso, digamos, são escolhas tuas. E quando tu entende isso, quando tu enxerga, pera, então eu tenho a escolha de fazer diferente também, né? Porque é muito fácil a gente dizer que a gente é obrigado a viver a vida que a gente está vivendo. Porque daí a gente tira a responsabilidade de nós. A gente coloca a responsabilidade em quem está nos obrigando. Sim. Só que quando a gente faz isso, a gente perde o controle, a gente perde o volante da situação. Não, estão me obrigando, eu não tenho escolha em relação a isso, eu só posso cumprir isso aqui, então eu vou indo. E daí a pessoa vive muitas vezes uma vida inteira miserável no sentido psicológico da coisa, porque ela tá só seguindo ordens externas, porque ela mesma disse para ela que ela vive cumprindo obrigações, quando na verdade são tudo escolhas dela. Quando a gente enxerga isso, a gente se liberta. Não, pera, eu tenho a escolha de fazer diferente, só que eu vou arcar com as consequências dessas escolhas. Isso, é perfeito. Só que a tua vida inteira tu está arcando com as consequências das tuas escolhas. A única coisa é que tu não estava enxergando que era uma escolha. Tu estava colocando como uma obrigação, mas tu já estava arcando com aquelas consequências. Então o medo das consequências de escolher diferente, na verdade ele já está presente. Tu sempre arcou com as consequências. A questão é agora tu tem o poder de direcionar a tua vida para um outro lado, né? E daí que entra... setar metas de forma inteligente, como nós estávamos falando antes. Caraca, tu explodiu minha cabeça agora. Esse era o gancho que eu ia fazer. Gente, isso é absurdo, porque é muito real. É muito real. Tem muita gente que pergunta pra mim, como que você faz pra ser focada na academia, que não sei o que lá. Porque eu tenho levado isso muito a sério, porque por muito tempo eu fiz isso que você tinha falado, de começar e parar, começar e parar, começar e parar. Só que eu estava lidando com as consequências desse meu começar e parar. Eu sofria muito com imunidade baixa, sofria muito com dores no corpo, sofria muito com indisposição. E eu falei, cara, beleza, eu tenho a escolha de ir ou não.
pra academia. Ninguém me obriga a ir todos os dias. Eu não tenho nenhum compromisso que eu digo assim de, caraca, marquei com alguém, eu tenho que ir. Não, eu vou se eu quiser. Só que se eu não for, eu vou ter que arcar com isso, isso, isso e isso. E se eu for, eu tenho só benefício. Eu não tenho nada de ruim pra lidar se caso eu for. Então, é isso. Esse é o meu pré-treino, entendeu? É o que eu falo pras pessoas. Mas pode fazer mais o podcast do Bom Compan. Vamos lá. Na sua experiência pessoal, você acha que funciona trabalhar com recompensas? Tipo, pô, se eu atingir a meta tal, eu vou me permitir fazer uma viagem, eu vou me permitir comprar o item tal que eu tô querendo há tanto tempo. Você acha que isso funciona? Funciona se funciona. O que eu quero dizer com isso? Para algumas pessoas funciona, para outras não, certo? Mas para ter maior probabilidade de sucesso é tu colocar uma recompensa para ti que para ti faça sentido, que tu queira atingir aquilo, que aquilo sirva de motivação para te manter no processo até o final. Porque no fim esse é o propósito, né? Da recompensa. É tu te manter no processo para chegar no resultado e daí tu te presentear com algo por tu ter te mantido no processo até o fim, né? Sim. E eu acho que isso é muito melhor, tu ter uma motivação positiva para te manter num processo do que uma motivação negativa das consequências de sair do processo. Faz sentido. Eu faço isso. Sabe qual que é a minha recompensa? Se eu ficar a semana toda direitinho na dieta, academia? Comer pastel com caldo de cana. Para, gente, de rir. Falando sério. Eu acho maravilhoso. É porque eu não posso. É porque eu não posso comer glúten, entendeu? Eu também não. Mas a minha recompensa é essa. Sábado ou domingo, sabe? Então tá ótimo. Sábado ou domingo é de lei. Se eu passar a semana toda direitinho na dieta, comer um pastelzinho com caldo de cana. Mas eu fico tão feliz. Olha que interessante. Por que tu assumiu que tu seria criticada por falar isso? Como assim? Porque quando tu disse que a tua recompensa é comer esse pastel, tu olhou ao redor, tipo, gente, mas é o que eu faço. Não, as pessoas ficam rindo, sabe por quê? É porque eles gostam de me zoar também. Mas é porque é uma coisa tão simples, sabe? E quando eu falo sobre isso, as pessoas ficam rindo justamente por isso, por ser algo super simples, que é um pastel com caldo de cana. Eu poderia ir pra um rodízio, macetar no rodízio de pizza. Não, mas isso não faz sentido pra mim. O meu negócio é pastel com caldo de cana. Vocês já macetaram num rodízio? Eu nunca. Gente, eu não tenho essa liberdade. Você é do sul, né? No sul a gente não maceta em restaurante. Então, é porque no Rio a gente tem essa gíria. É mesmo? De macetar e tal, ver o gerente chorando atrás do caixa, essas coisas. No rodízio a gente vai pra macetar. Que macetar significa isso. Talvez eu não sei o que significa macetar nas suas terras. Provavelmente significa coisas diferentes. Porque... Então, no Rio também tem esse duplo sentido. Mas no meu, que sou uma mulher decente, uma mulher de família, é isso. Macetar é comer muito. No sul também é isso. Tá bom, Guto, a gente já entendeu. Tudo bem. Um dos vídeos mais assistidos aí de vocês no Vida de Titã é zoando a galera que é muito viciada em hábitos de desenvolvimento pessoal. Por que você acha que esse vídeo viralizou tanto? Porque a galera se identifica, né? Eu já fui esse cara. Não naquele... Sério? Não, claro, não naquele extremismo ali, mas eu já fui esse cara. No início dos meus estudos de desenvolvimento pessoal, produtividade, alta performance, eu acreditava que a solução estava nos hábitos. Eu achava que se eu acordasse às 5 da manhã, corresse meia maratona, lesse 5 livros, salvasse 2 crianças num prédio em chamas e daí começasse a trabalhar, que essa era a grande alta performance e a minha vida ia estar resolvida. Mas aí que tá, existe um método do desenvolvimento pessoal que eu apliquei na minha vida e que deu muito certo, que é o método dos 21 dias. E você acordar num determinado horário, nesses 21 dias, caiu o seu relógio biológico, funciona, Isso funcionou muito pra mim. Muito. Eu não consigo acordar depois das 8, depois das 7h30. Eu acordo todos os dias, 6, 6h30, todos os dias, assim, sem alarme. Funciona. Mas também isso quando eu durmo cedo, né? Não adianta também eu dormir 3 horas da manhã e querer acordar às 6, né? Funcionou pra ti. Eu vou pegar esse gancho dos 21 dias, que tem esse mito que 21 dias é o que precisa pra criar um hábito, né? Então é mito? Ai, meu Deus! É um mito, Não funciona Gente, meu mundo caiu. Não. Eu não tô aceitando. Eu não aceito. Pensa comigo. Vamos olhar um exemplo, uma analogia aqui. Imagina 2 pessoas. Uma que é um atleta e a outra pessoa uma pessoa sedentária acima do peso, tá? Nenhuma dessas 2 pessoas tem o hábito de correr e as 2 querem criar o hábito da corrida, certo?
Tu acredita que as duas pessoas vão precisar da mesma quantidade de dias para criar o hábito da corrida? Óbvio que não, porque são realidades completamente diferentes. Então, qual das duas vai levar 21 dias para criar o hábito de correr? O atleta. Talvez. Olha Se correr para ele for um negócio que ele talvez tenha um bloqueio, ou é muito difícil para ele, ou ele não gosta de corrida, Não. sabe? Olhando o de fora, sim. Olhando de fora, faz mais sentido o atleta. Não olhando O atleta criar o hábito mais rápido. Mas Isso. o meu ponto é, não vai ser 21 dias necessariamente. Porque depende do quão predisposto ele é para correr, o quão fácil é para ele encaixar na rotina dele, fazer uma corrida, o quanto o corpo dele vai se adaptar com uma corrida. Porque, por exemplo, no jiu-jitsu, o desprendimento energético, o desgaste que tu tem, o teu fôlego, ele é trabalhado de uma forma diferente do que na corrida, certo? Então, agora, por exemplo, pega um atleta de jiu-jitsu e um atleta de futebol. O cara que joga futebol, ele está acostumado a correr, a fazer esse tipo de exercício aeróbico, certo? Se tu coloca os dois para criar o hábito da corrida, o cara que faz, o jogador de futebol, ele tem uma probabilidade de criar esse hábito com mais facilidade do que o atleta de jiu-jitsu, certo? Mas a questão é, o lance dos 21 dias não necessariamente vai ser 21. Depende do quão predisposto tu é para criar aquele hábito, quão fácil é tu botar ele na tua rotina, o resto da tua vida, o quão similar é aquele hábito. Então tem muitas variáveis que entram em questão. Talvez tu precise de 50 dias para criar o hábito de correr, certo? Sim. Talvez tu precise de 15, porque tu já faz algo muito similar à corrida e daí o teu cérebro ali, talvez tu gostou muito de correr e daí é mais rápido, entende? Então esse lance de que é 21 dias que tu precisa para criar um hábito é um mito. Tem outras variáveis envolvidas aí. Não, tu me desconta, tu me quebrou no meio agora, tu sabe? Bah, tu sou um cara Tu mau. sabe. Porque, por exemplo, eu me forcei, entre aspas, a acordar mais cedo, porque eu sentia que depois que quando eu acordava às 9, às 8, o meu dia não rendia. Eu sentia isso. O meu treino não rendia, eu não atingia, o que eu queria durante o dia. Então eu falei, cara, eu preciso me forçar a acordar mais cedo pro meu dia render bacana e eu conseguir chegar no final do dia com as minhas metas concluídas, porque não tá rolando. E aí eu fui fazendo isso, acordando cedo. E aí quando eu fui ver, eu falei, caraca, tem um mês que eu tô fazendo isso e já tá no automático. Não é mais um esforço pra mim acordar cedo, já virou um hábito. E tá tranquilo. Mas isso aí que você falou me quebrou no meio. Para a gravação. Imagina uma pessoa que trabalha de madrugada, que o trabalho dela ocorre na madrugada e ela tem o hábito de dormir das 9 da manhã às 4, 5 da tarde. Para essa pessoa vai ser mais difícil criar o hábito que tu criou do que foi para ti. Não tem como, são realidades completamente diferentes. Esse é meu ponto em relação aos 21 dias de criar um hábito. Depende da pessoa, depende do hábito. Depende do hábito também. É muito mais fácil criar o hábito de passar fio dental do que de correr 10 km por dia, certo? Se você tá gostando desse episódio, por favor, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, manda pros seus amigos, gente, porque se fosse fofoca, tava todo mundo compartilhando. E o prazer de vocês é isso, tomar conta da vida dos outros. Quando é um conteúdo construtivo, um conteúdo que vai acrescentar na tua vida, tu fica de palhaçada, não quer compartilhar. Então, por favor, compartilha aí com teus amigos, bota no grupo da família, fala com todo mundo, pô, vai lá seguir o Augusto, não sei o que, cara, gente boa, bacana, menino fala bem, não sei o que lá, de família, honesto. Aí tu vai e segue ele nas redes sociais também, tá? Gente boa. Depois tu faz o pix pra mim, tá? Que eu fiz esse call to action aqui pra tu de graça. Muito obrigado. Eu queria saber se tem um lado ruim das metas. Tem. Tem quando tu não alcança algo que tu te propôs. Por exemplo, o que a gente estava falando antes de botar uma meta irrealista porque tu tá num pico de motivação. Tu abandonando ela, tu vai perdendo a crença em ti, a fé em ti, a confiança que tu tem em ti. Certo? E isso deixa a pessoa bitolada da cabeça, né? Como é que tu vai criar planos de longo prazo se tu não confia na tua execução do processo para chegar lá? Boa. E quanto mais tu vai não cumprindo com a tua palavra, quanto menos aquilo que tu fala para ti que tu vai fazer, tu vai lá e não faz, certo? Menos confiança tu tem em ti. Logo, menos tu vai te propor a querer pintar um futuro e alcançar esse futuro. Porque tu não confia que tu... Imagina um funcionário teu que tudo que tu coloca na mão dele para fazer um resultado para entregar, ele para no meio, ele não se compromete, ele não chega. As coisas importantes que chegarem para a empresa, tu não vai botar na mão dele. Tu vai botar na mão de um funcionário que cumpre aquilo que ele recebe, que é a palavra dele, certo? Agora vamos olhar para a gente. Se tu é um funcionário ruim na tua vida, tu não vai te dar coisas importantes para fazer, porque tu não vai confiar na tua habilidade de completar elas. E daí que vida tu vai construir? E antes da gente encerrar,
eu queria saber de você, Augusto, o super-herói, o invencível. Porque, de fato, eu tô sentindo uma confiança absurda. Você é um homem muito confiante, meus parabéns. Obrigado, foi construída essa confiança. Nunca esmoreceu assim, não? Caraca. Eu era muito inseguro quando eu era criança. Eu sofri bullying no colégio, eu fui rejeitado, coisa. Eu também. O homem que tu vê na tua frente hoje, ele foi construído. Ele não nasceu assim. Meus parabéns, eu também. Eu também. Agora, conta pra gente, quais são as suas metas pra 2024? Show. Eu não vou contar. Quando bater, vocês vão saber. Tchau, tchau. Não, galera. eu acho que meta não deve ser algo que tu compartilha. Eu também acho. Por dois motivos. Primeiro, um que já foi, se eu não me engano, cientificamente comprovado, que é quando tu... Se tem uma... tu botou uma meta porque aquilo é importante pra ti, tu quer alcançar aquilo e porque de alguma forma gera alguma validação interna pra ti tu alcançar aquele resultado, certo? Quando tu compartilha com alguém que tu tem aquilo de meta e tu recebe o apoio das pessoas próximas a ti, tu já recebe parte dessa motivação. E talvez sacie parte da motivação que tu coloca para te manter no processo e alcançar aquela meta. Então tu tem aquela validação tu já te sente mais ok e talvez tu não te dedique tanto ao processo para chegar lá por ter sido influenciado pelos outros na tentativa de o pessoal te elogiar, te incentivar, certo? Sim. Segundo, meta é algo muito pessoal. É aquilo que é importante pra ti, pra tua vida, certo? Pra outra pessoa aquilo pode não ser. E talvez tu ter colocado aquela meta pra ti foi um processo muito difícil de tu admitir pra ti que tu quer aquilo, de talvez de ter muita coragem de te dedicar a um processo, de atingir um determinado resultado, objetivo. E daí quando tu compartilha isso com outra pessoa que talvez não tenha a mesma coragem do que tu, não venceu as suas próprias inseguranças, ela vai inconscientemente despejar as inseguranças dela sobre ti, sobre a tua meta. Isso talvez te influencie negativamente. Perfeito. Então não tem ganho em compartilhar as tuas metas com outras pessoas. Elas são tuas. Então, por isso, vocês não vão saber as minhas metas. E é isso aí. E você tá certo. Você tá muito certo. Isso é muito real. E sem contar que só você sabe o tamanho do seu sonho, né? Às vezes, quando você conta, eu tenho vontade de fazer tal coisa, a pessoa fica, nossa, mas caramba. Porque ela não conhece a sua vida. Ela sabe daquilo que você tá disposto a mostrar. Ela não sabe o que se passa, de fato, quando você deita a tua cabeça no teu travesseiro, quando você sonha, quando você planeja. Então é isso, tá certo. Não tem que falar mesmo, não. Eu, hein? Bando de fofoqueiro. Eu só perguntei porque tá aqui na ficha. E é isso, gente. Se você gostou do episódio, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. E lembre-se que com o Banco Pan você sempre pode fazer mais, tá? Manda pra todo mundo. E eu preciso desejar pra vocês um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, com muitas metas, muitos sonhos. Não compartilhe com ninguém, apenas fique caladinho e realize aquilo que você deseja. Corra atrás dos seus sonhos, porque eles são seus e é você que vai desfrutar. É a verdade. Muito obrigada por todo esse ano que vocês acompanharam aqui o Pode Fazer Mais. E ano que vem tem mais, tá? E se você tá encerrando o ano sem se inscrever no canal, não vou nem te ameaçar. Muito obrigada, Guto. Deixa aí um recado pra galera, por favor. Pessoal, eu quero deixar vocês com um aprendizado aqui. Desenvolva a habilidade de ser a tua palavra. Aquilo que tu fala pra ti que tu vai fazer, vai lá e faz. Esse é o principal, esse é o núcleo. Isso vai aumentar a tua disciplina, isso vai aumentar o quanto as pessoas confiam em ti, mas principalmente o quanto tu confia em ti mesmo. O quanto tu pode confiar que uma meta que tu setou, um compromisso que tu colocou pra ti contigo, tu vai cumprir. Paty, muito obrigado por me receber, o papo foi maravilhoso. Um excelente Natal e Ano Novo pra ti e pra todo mundo que tá nos assistindo. Pessoal, quem quiser me seguir, Instagram Augusto Titã ou Vida de Titã e no YouTube também, Vida de Titã. Tamo junto. Tamo junto, galera. Um beijo, comam bastante nesse fim de ano, na ceia de Natal, na ceia de Réveillon. Não se sinta culpado, tá? Não tem essa de fugir da dieta, não. Come, porque a vida é uma só. Um beijo. Até o próximo episódio.